Olá pessoal, meu nome é Edna, eu nasci no estado de Santa Catarina, estou com 68 anos, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e ela começa assim. Aos 13 anos eu perdi meu pai, uma morte estúpida que trouxe marcas horríveis nas nossas vidas. Nós somos uma família de 7 irmãos e durante todo esse período da ausência do meu pai, do falecimento dele, a minha mãe teve que criar os filhos sozinha. Aos 14 anos, quase 15, eu fui para São Paulo com meu irmão. Arranjei um trabalho e as dificuldades eram muitas, mas eu continuei lutando, mesmo menina, mesmo jovem, mesmo sem muita experiência. Eu continuei tentando fazer a minha parte, sempre com aquela dor da perda muito grande, gigante. Nós passamos muitas dificuldades com o falecimento do meu pai. Eu venho de uma família de origem alemã, com tradições, sabe? Tradições que não são comuns para outros estados desse país. Mas enfim, isso superado, eu tinha sempre um gosto e uma paixão muito grande pela gastronomia. Mas a minha vida tomou algumas direções diferenciadas. Eu trabalhei em várias empresas, inclusive em emissora de televisão, como editora de telejornal. Utilizando a minha voz, eu fiz alguns programas de rádio. Isso é coisa lá bem do passado, quando eu era jovenzinha, né? Uma mocinha começando a sua vida, enfrentando as intempéries que a vida nos impõe a cada dia. Mas enfim, conheci um rapaz em São Paulo e me apaixonei por ele. Primeiro amor, depois de algum tempo de relacionamento, acabei engravidando. E quando eu cheguei para ele e falei para ele: olha, eu estou grávida. Para minha surpresa, eu era muito apaixonada por ele, muito, sabe? Ele disse para mim que ele não estava preparado, ele era mais velho que eu, mas ele disse que ele não estava preparado, estava fazendo faculdade e que não estava preparado para ser pai nem para assumir um filho naquele momento. Então ele me deu o dinheiro para fazer o aborto, para matar o nosso filho. O que eu fiz? Naquele momento, quando ele me disse isso, sabe, aquele amor que eu sentia gigante por ele, morreu, acabou. Ficou assim um misto de raiva, de dor, de mágoa. E eu me afastei, peguei o dinheiro sim, mas fui lá para o Brás e comprei todo o enxoval do meu filho. Que quando eu fiz o exame e toquei na barriga, eu falei com o meu filho, eu disse: oi, Rodrigo. Eu sabia que era um menino, eu senti. Isso eu já tinha 23 anos de idade, quase 23, incompletos. Eu pedi transferência da emissora, vim para Floripa, onde hoje toda a minha família, praticamente quase toda, reside. E eu tive meu filho sozinha, criei ele com muita força, com muito amor, com muito carinho, até aos 6 anos, mais ou menos, quando eu conheci uma outra pessoa, que também me apaixonei. Foi segunda paixão, que me uni e também tive um outro filho, um outro menino, que hoje está com 37 anos. Tive uma gravidez horrível, um dos meus rins parou de funcionar e eu tive uma pielonefrite horrível, eu tinha quase 40 graus de febre. E esse meu filho nasceu de 6 meses com 1,250 kg. Não foi nada fácil, foram momentos muito difíceis, mas eu superei, eu consegui superar. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, eu gostava muito da culinária, sabe aquela culinária que eu falei anteriormente? Ela voltou a florar no meu coração e eu comecei a pesquisar e a comprar livros e a fazer de tudo que eu podia para poder me aperfeiçoar ali dentro, daquilo que eu amava de verdade. Porque naquele momento eu não tinha condições de fazer um curso. Então o que acontece? Eu comecei a fazer salgadinhos, biscoitinhos, as bolachinhas e comecei a vender de porta em porta. Eu colocava nas sacolas, numa caixinha de isopor e eu batia porta em porta, sol, quente, frio, chuva. Eu batia: oi vizinha, bom dia, falava sobre o meu produto e acabava vendendo e comecei a ganhar uma clientela muito grande. Meu casamento também não deu certo, porque eu era viúva de marido vivo. Eu me uni a uma pessoa com uma diferença de idade muito grande, não que isso sirva como parâmetro, mas no meu caso afetou bastante, porque ele tinha vergonha de sair comigo, porque os amigos perguntavam se eu era filha dele. Ele não gostava de sair comigo. Então, chegava aqueles verãozões, calor, queria ir com as crianças para tomar um sorvete e tal. Não, tudo era não. E eu sempre deixada em segundo plano. Até que um dia
Eu sempre disse para ele, olha, um dia você vai me perder. Ele sorria. Só que o amor, ele é construído por uma base muito sólida. Ou ela é sólida ou ela não é. Quando você se une a uma pessoa, você espera do outro, e a recíproca tem que ser verdadeira, o cuidado, o carinho, a atenção, sabe? O respeito. Eu não tinha nada disso. Então eu comecei a me questionar, o que é que eu estou fazendo aqui nesse relacionamento? Se eu preciso do carro para ir no mercado, a resposta é pegue um táxi, sabe? E eu ajudava a pagar as contas. Então eu pensei, está na hora de dar um basta, e dei um basta no meu relacionamento. Só que todas essas coisas envolveram muito a minha cabeça, mexeu muito com a minha cabeça. Eu já fumava na ocasião. Comecei a beber e aquilo não foi legal. Eu não saía, nunca fui uma pessoa de ir pra barzinho, de gostar de balada, nada disso. Eu comprava bebida e bebia em casa. E assim, quanto mais eu bebia, mais eu sentia ânimo e força para lutar. Era incrível. A resposta do álcool para mim era algo surpreendente. Só que isso teve um preço muito alto, muito caro. Eu me tornei uma alcoólatra. Para deixar do cigarro, adesivos e tudo mais eu não conseguia. Eu tive que me internar, porque o cigarro é uma dependência química, física e psicológica. Para deixar o alcoolismo, pior ainda, eu comecei a fazer cursos de gastronomia, até que eu cursei gastronomia. Não uni a minha vida a mais ninguém, porque eu tinha medo de encontrar uma pessoa que maltratasse meus filhos, e eu precisava... Meus filhos para mim sempre foram uma prioridade muito grande na minha vida, sabe, muito. Eu sempre fui aquela mãe que acolhe, que se preocupa, que cuida. E o resultado disso foram 2 filhos de caráter excepcionais. Pessoas inteligentíssimas, 2 seres que me acolhem, que me amam. Então o que acontece? Eu comecei a fazer minha formação e comecei a fazer eventos. Me tornei uma grande chefe de cozinha. Cozinhei para o filho do presidente da França, entre outros nomes de famosos, outras pessoas muito importantes nesse país e fora dele. Trabalhei muitos anos em uma empresa americana, onde atendia apenas americanos e europeus. Eu tinha que ter cardápios elaborados para todos. Só que isso se tornou uma paixão muito grande na minha vida, mas o álcool também era uma paixão muito grande. Eu acordava pela manhã e o meu café da manhã era um copo de Coca-Cola com vodka. Não tinha caixa de cerveja que batesse a Dona Edna. Você não percebia que eu estava alcoolizada. Eu tinha uma energia muito grande para trabalhar. Muito, extremamente grande. Eu não caía. Só que isso começou a trazer uma grande dificuldade na minha vida. Eu comecei a sentir nojo de mim, da minha pessoa, de mim, do meu eu, do que eu estava me tornando ou já tinha me tornado. Mas eu conto isso para vocês no próximo vídeo.